Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Disse Jesus, um sermão profético, trazendo a todos os presentes as respostas aos questionamentos íntimos de cada um, como hoje faz a humanidade, que em meio à tecnologia vigente, onde o crescimento intelectual se deu, desde os tempos de Herodes até o momento, muitos daqueles soldados, guerreiros, servidores, muitos daqueles trabalhadores braçais, muitos daqueles que comungavam da prece de forma oculta, estão hoje vívidos no planeta Terra, buscando afirmar seus compromissos diante da majestade que a luz do conhecimento tem a somar com as bases obtidas por cada um daqueles que souberam aproveitar todas as palavras de oportunidades que a reencarnação concede incessantemente a cada um, dentro de um tempo programado para que possam evoluir e evoluir de forma correta rumo ao caminho da verdade, da sua própria regeneração, do seu bem-estar íntimo, do seu bem-estar intelectual, retirando as culpas e as cobranças dos seus erros e ressaltando as oportunidades vindouras dentro de uma consciência aonde a aproximação com seres idealistas convictos de que juntos conseguem fechar todas as portas para o mal, conseguem criar e criarão pequenas células espalhadas pelo planeta, com grupos pequenos de pessoas, a fim de criarem um campo de proteção de todas as formas vibracionais, físicas, criando inclusive barreiras físicas para impedir que intrusos adentrem e que consigam ali manter-se, alimentar-se e cuidar da proteção de cada um. Muitos irmãos que foram alertados quanto aos seus propósitos na Terra, aos cuidados com sua saúde e negligenciaram os mesmos, serão chamados a prestarem contas na vida eterna e de lá, a grande maioria seguirá caminho ao planeta misericordioso que os acolherá e os acolherão para que os mesmos deem continuidade à sua regeneração de uma forma mais acentuada, visto que a inteligência mal empregada e mal utilizada na busca dos prazeres materiais não os levaram e nem os prepararam para os mesmos prazeres, só que da forma que o espírito vive, dentro de uma alegria de poder compartilhar com tais conhecimentos aos seus irmãos e dividir o seu tempo, dividir o seu conhecimento com aqueles que somam também em outras esferas, outros campos de atividades, para juntos seguirem seus caminhos. Como os ciclos terrestres, eles vão mudando de acordo com a classe de espíritos reencarnados, e muitos desses da era herodiana que estão aqui serão chamados ao mundo espiritual para prestarem contas dentro dessas próximas fases lunares seguidas, dentro desses ciclos solares do qual, onde todos fomos alertados das mudanças que ocorreriam desde o campo vibracional até mesmo ao campo físico do qual o planeta Terra está vivendo. As explosões
que estão ocorrendo dentro do núcleo solar, gerando ondas violentas, estão chegando agora e atingirão mais o planeta Terra, pois as mesmas já estão passando pelas órbitas de Júpiter, chegando a Marte, chegando às luas adjacentes, atingindo já os primeiros impactos na lua do planeta Terra, que agora, dentro desses próximos ciclos semanais, atingirão com uma onda de calor que provocará todo tipo de alteração climática e uma instabilidade jamais vista dentro das condições pluviométricas deste planeta, gerando tempestades, furacões, tufões em todos os lugares do planeta, inclusive lugares que jamais isso teria sido ouvido. E esta geração herodiana que está aí, muitos colocando-se como seres comunicantes com seres espirituais, mas sem qualquer contexto de verdade, cessarão e serão bloqueados esses canais para que os mesmos não criem mais danos às suas mentes e, com isso, convertam tais formas expiatórias em próximas reencarnações de meditação dentro dos vasos físicos que ocuparão nas condições aqui da Terra e de fora do planeta Terra. Dentro das profecias anunciadas outroras em livros que foram transcritos desde muito antes do descobrimento do Brasil, sobre o momento que hoje vive esta humanidade, reuniões que acontecem nos bastidores dos homens que comandam o planeta, estão transferindo para grupos selecionados, para que esses grupos recebam tais informações sobre essas tempestades solares e sobre a chegada de um grande meteoro, em que pouco se é divulgado em função da proteção aos habitantes da Terra, que podem entrar em desespero a qualquer momento, como já o fazem diante de algumas mensagens recebidas, pelos mesmos estarem ali apenas preocupados com a sua subsistência material e cegos quanto às questões planetárias em que estão vivendo. Tudo que os religiosos estão dizendo para que se resguardem nesses períodos próximos do final deste mês, os meses de outubro, novembro e um dezembro onde o ciclo natalino pouco haverão que se comemorar, devido a essas mudanças comportamentais da humanidade, dos países, dos dirigentes desses países. Tudo que o mundo invisível fez para evitar que essa digladiação nuclear não ocorresse, e dentro do que está escrito nos corações dos seres humanos, ao qual os senhores do karma estão agindo no processo de expurgação e limpeza, para que haja uma definição quanto às posturas que cada um precisam tomar. É importante que os irmãos observem a postura dos governos ligados ao campo norte-americano, ligados aos campos europeus, com bases principalmente no leste,
aonde as dificuldades políticas já geraram todas as instabilidades militares, do qual esta guerra que está aí sem terminar terá um desfecho muito negativo para todo o continente europeu, todo o continente asiático e todo o continente americano do norte, provocando uma dor imensurável no coração de todos esses que não terão por onde correr nesse planeta. Os menos preparados irão tentar contra a sua própria vida e nada conseguirão. Os desestruturados emocionais receberão, dentro dos exércitos da salvação, dentro dos trabalhadores da caridade, o auxílio, sempre que possível, através dos meios de comunicação, levando as vibrações de paz para que os mesmos não pensem em sucumbir com a própria vida. Dentro desses ciclos aonde a humanidade se enverga, nessa última quinzena desse mês de setembro, dentro dos meses de outubro, novembro, a Terra vai enfrentar os experimentos dos homens bélicos e, ao mesmo tempo, a ação do que a Mãe Natureza irá lhes trazer. Tremores acima do esperado em cidades extremamente populosas, as mudanças nas temperaturas dos mares, provocando mudanças nos ventos, jamais conseguido medir pelos homens, alterando a vida marinha, a vida aérea desses seres viventes. Como estamos falando de uma transição de um planeta, de um processo evolutivo, e dentro de um campo de expurgação, para que haja vida neste planeta, é necessário que o mal seja exposto e extinto. No campo individual, coletivo, da família à nação. Contudo, os meios de comunicação estarão atrelados a bloquear todas as mensagens que estão sendo ao mesmo tempo distribuídas dentro dos chamados antenas ou médiums, para alertar cada qual os grupos espalhados pela humanidade, para que se precavejam diante do momento bem delicado que a humanidade está vivendo. Dentro das previsões que estão sendo divulgadas sobre meteoritos, meteoros, isso em breve será observado a olho nu, esses choques que ocorrerão em continentes, como avisos do céu à terra. Algumas outras situações ainda não podemos transferir-lhes, em função de que os dirigentes espirituais do planeta
estão travando uma luta com os senhores das sombras para que o mal seja minimizado em todo o planeta, em todos os continentes. Estejam preparados para viverem com pouco. Estejam preparados para dividirem o pouco que têm com aqueles que nada têm. Estejam preparados para usar as palavras de caridade e conforto para aqueles que em desespero lhes pedirão por misericórdia. Estejam preparados para estender as mãos a quem necessita. Dias de fome e trevas, dentro da ordem apocalíptica, criadas pelos seres humanos, serão abertas para todos os olhos verem. Assim, a segurança estará dentro dos grupos afins, dentro dos grupos fortes na fé, dentro das irmandades formadas por idealismo, por confiança, por amor. Dentro desses núcleos familiares que serão mantidos sob essa luz para afugentar-lhes das sombras do medo que a humanidade vive. Muitos irmãos vão mudar de opinião radicalmente mediante a ação vista por todos, onde o silêncio se fará e o medo irá afugentar aqueles que ousaram contra o Cristo, contra a verdade, contra a luz. As forças espirituais estarão agindo em favor daqueles missionários da luz espalhados pelo mundo no cumprimento de suas missões, como aqui já foram orientados os mesmos para que não se desesperem nos lugares onde estejam. Que a ação misericordiosa que os levaram a cumprir tais mudanças em suas vidas, os mesmos estarão lado a lado no cumprimento desse momento, desta missão. Os sinais virão, resumindo, do céu, do espaço, pelo sol
e por uma mudança que irá ocorrer na Lua, que irá interferir nos mares. O bramido do mar se fará ouvir a centenas e centenas de quilômetros, que fará a humanidade pensar. Outros pontos a serem observados: a sensação de medo e instabilidade dos meios religiosos. Ficarão em silêncio durante algum tempo, até que os seres de luz os façam falar a mesma língua. Assim por enquanto. É o que pode ser traduzido aqui, para que vocês ouçam 1, 2, 3, até 7 vezes, para vocês entenderem dos códigos, os sinais, para que a mensagem não se perca em meio aos meios ao qual ela estará sendo propagada. E tem que ser desse jeito. A paz prevalecerá, porque a paz tem que habitar os corações de todos. Do vosso irmão Agostinho.